As crianças podem se dirigir para o seu local de culto. Os adolescentes também terão a ministração junto com o Eduardo. Então, os adolescentes também. E eu quero convidar você nessa noite a abrir a sua Bíblia no livro na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 9, vai ser o texto base da nossa reflexão de hoje. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 9, nós vamos ler do verso 24 ao verso 27. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 9, dos versos 24 ao 27. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, mais 10 segundos. Aí já deu, né? Nós vamos ler então a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 9, versos 24 a 27, que diz assim: Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Eu mesmo não venha a ser reprovado. Você sabe que o desânimo é uma experiência universal. O desânimo não é algo que nós visualizamos apenas entre aqueles com quem nós convivemos. Estudos mostram que cerca de 80% das pessoas abandonam seus objetivos em algum momento, devido ao desânimo ou à falta de motivação. Segundo dados do Instituto Gallup, cerca de 70% dos trabalhadores americanos sentem-se desmotivados no trabalho em algum momento da sua carreira. Além disso, isso é importante também esse dado, para que você perceba, tenha um raio-x daqui dos nossos tempos. A Organização Mundial da Saúde aponta que a depressão e o desânimo são problemas crescentes em todo o mundo, afetando mais de 264 milhões de pessoas. Você já em algum momento sofreu com o desânimo, e talvez se você não tenha sofrido, pode ser que você sofra. Isso não é um desejo, isso não é um negócio que eu estou jogando contra você. O pastor falou que eu vou ter desânimo no futuro. Eu rejeito essa palavra, os mais pentecostais vão dizer, eu rejeito em nome de Jesus. Mas não é, essa é a vida. Nós podemos, em algum momento, sermos tomados por um desânimo. E muitas vezes o desânimo ele surge realmente de circunstâncias adversas. Por exemplo, falhas repetidas. Eu tentei alguma coisa, não deu certo, tentei de novo, não deu certo. Aí eu começo a desanimar, porque eu vou fazer de novo. E se não der certo de novo? Eu vou entender que eu sou um fracasso. Críticas negativas. Todas as vezes que eu tenho o desejo de realizar alguma coisa, eu recebo críticas, e eu vou recebendo críticas atrás de críticas, e eu vou desanimando. Teve gente aqui que, quando olha para a sua história, dentro da sua casa, na sua infância, lembra de muitas críticas. Tem dificuldade de lembrar de elogios que recebeu. Por quê? Porque houveram muitas críticas, e essas críticas desanimam. E até hoje, um adulto já formado, quando pensa em fazer alguma coisa, lembra-se das críticas e desiste. Desanima. A falta de apoio ou a sensação de estar sobrecarregado são as barreiras que vêm sobre nós quando a gente pensa em fazer alguma coisa e a gente acaba desanimando. O desânimo é algo natural e algo humano. Todos nós podemos sofrer com desânimo.
Mas tem uma coisa. O apóstolo Paulo ele não escreve essa carta à igreja de Corinto por acaso. E quando o apóstolo Paulo escreve esse texto, e o capítulo 9, aliás, Paulo não utiliza o capítulo 9 para argumentar sobre uma postura da igreja. Porque talvez você pense, bom, por que Paulo escreveu? Será que a igreja estava desanimada? Será que a igreja não estava correndo direito? Será que a igreja não estava fazendo as coisas direito? Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, o capítulo 9, não é uma questão da igreja em si. É uma questão sobre ele faz uma defesa do seu ministério. Então, quando ele começa o capítulo 9, se você der uma olhada aí comigo, nas suas páginas da sua Bíblia, ou no seu celular, você vai ver os primeiros versos em que ele vai dizer: não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus o nosso Senhor, não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Ele, nesse primeiro momento, ele defende: olha, eu sou um apóstolo de Cristo, escolhido por Cristo, e por mais que alguns aqui não reconheçam, eu sou. E a maior prova disso é que vocês são resultado do meu ministério. E um pouco mais para frente, o apóstolo Paulo ele vai defender o fato de que ele se encontra, além das pessoas não reconhecerem o seu apostolado, as pessoas não ajudam ministerialmente. Então, nos versos seguintes, do 4 ao 6, ele vai dizer o seguinte: olha, eu estou trabalhando, eu estou servindo, mas vocês não me apoiam ministerialmente. A igreja de vocês não sustenta o meu ministério. Vocês estão aqui me ouvindo, vocês estão aqui dizendo: não, que bom que você está aí, mas vocês não apoiam o meu ministério. E aí ele vai se lembrar de algumas palavras de Moisés, de alguns princípios judaicos, onde ele vai dizer: bom, de acordo com a nossa cultura, quando o boi está ali trabalhando e as sementes caem, ele é digno de comer dessas sementes. Por que o pregador, o missionário, aquele que vive do evangelho não pode ser sustentado por aqueles que são abençoados por esse evangelho? E ele começa a argumentar sobre isso. Vocês não apenas não reconhecem o meu apostolado, como vocês também não ajudam no sustento de tudo aquilo que eu estou fazendo. E aí eu fico pensando sobre isso. Porque ele vai dizer: se eu vivo do evangelho, eu tenho o direito de que vocês sustentem, de que vocês nos abençoem. E aí ele vai dizer justamente isso. Eu estou dizendo isso só para que vocês saibam. Mas não é esse o problema, porque eu nem quero que vocês me ajudem agora. O apóstolo Paulo vai falar isso. Ele falou: não quero que agora mude tudo isso. Eu vou continuar servindo ao Senhor. Porque se eu pensar em parar de pregar o evangelho, ele mesmo vai dizer: ai de mim se eu não o pregar. O que vai ser de mim se eu não pregar o evangelho? O que vai acontecer comigo se eu não pregar o evangelho? Porque de repente na vida eu descubro que o meu ministério, o seu ministério, a nossa vida com Deus não deve estar atrelada ao outro. Se o outro não participar, se o outro não abençoar, eu continuo seguindo. Por quê? Porque Jesus vai abrir portas o tempo todo e Ele é quem vai sustentar o nosso ministério. Amém, igreja? É o Senhor quem nos sustenta. É o Senhor quem abre portas, é o Senhor quem fecha portas. E às vezes as pessoas entram em desânimo. Por exemplo, Jeremias, numa oração lindíssima, ele vai falar assim: Senhor, tu me seduzistes e eu fui seduzido. E quando eu pensei em abrir mão de tudo, o Senhor foi mais forte do que eu. E o meu coração começou a arder por causa da tua palavra. Essa sensação que às vezes a gente tem de vamos jogar tudo para o alto, vamos largar tudo. Esse desânimo bate na nossa mente, bate no nosso coração e fala: deixa quieto, vamos abandonar a fé, vamos seguir como qualquer um. Mas de repente o Espírito Santo vem e ele inunda o nosso coração dizendo: para onde você vai? Como um dia Pedro disse a Jesus: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Eu não quero estar em outro lugar, senão no lugar onde Jesus está. E assim é a caminhada da igreja.
mas nós nos deparamos em muitos momentos, porque Paulo está falando sobre os desânimos que ele sofreu. Então ele compara a vida a uma corrida. E ele fala assim, é como se a gente estivesse vivenciando uma corrida. E a pergunta é o que nos motiva nessa corrida. E esse texto, talvez o apóstolo Paulo estivesse lá à beira de umas Olimpíadas da época, como nós estamos agora. Aliás, daqui 5 dias começam as Olimpíadas. Alguns jogos já começam daqui 3 dias, né? 3, 4 dias já começam os jogos. A abertura acho que é daqui 5 dias, alguma coisa assim. Ou seja, a gente está à beira das Olimpíadas. E olha que coisa interessante. Tem muita gente se preparando há 4 anos para essa Olimpíada. Há 4 anos atrás já estavam se preparando. No ciclo. Participaram de uma Olimpíada, não chegaram no resultado que queriam e agora estão se preparando para um resultado melhor. Tem muita gente se preparando porque a vida é essa corrida, onde as pessoas se preparam para chegar num lugar maior e para alcançar um prêmio maior. E o apóstolo Paulo ele vai dizer para a igreja, motivem-se, assim como eu estou me motivando, porque alguns de vocês estão também desanimando. E eu quero que vocês olhem para mim e se motivem, porque a vida é como uma corrida e o prêmio que a gente está buscando alcançar é muito maior do que aquilo que se possa imaginar. Enquanto nas Olimpíadas agora, os esportistas estarão, os atletas estarão correndo atrás de medalhas, atrás de honra, atrás de status, atrás de reconhecimento, enquanto eles vão ali correr atrás dos seus prêmios. O apóstolo Paulo fala uma premiação que é muito mais significativa. Porque essas medalhas que a gente põe no pescoço, com o tempo elas se desfazem, elas se corrompem, elas até são roubadas e somem. Mas o prêmio que Deus tem para o seu povo, para cada um de nós, é um prêmio que ninguém pode roubar. É um prêmio que ele tem um caráter eterno e celestial. É aquilo que o apóstolo Paulo fala, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são passageiras, elas passam, mas as coisas que não se veem, elas são eternas. Nós precisamos correr atrás das coisas eternas. E quando Paulo fala sobre isso, ele fala, e quando a gente corre atrás das coisas eternas, a gente não corre de qualquer jeito. Quando a gente vai atrás do que tem valor, a gente não vai de qualquer jeito. Quando a gente corre atrás das coisas eternas, a gente tem um preparo e a gente dá o nosso melhor. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Dê o seu melhor, mesmo em meio aos desânimos. Dê o seu melhor. E Deus vai ajudar você a vencer o seu desânimo. E eu quero compartilhar algumas lições a partir desse texto, que Paulo vai nos orientar em relação a elas, para que a gente cumpra essa missão. Para que a gente entre nessa corrida dando o nosso melhor, vencendo as nossas desmotivações e desânimos. E ele vai, num primeiro momento, quero compartilhar, como sempre faço, em 3 lições. E a primeira lição que eu quero compartilhar com você é: se você quer vencer o desânimo e dar o seu melhor, você precisa correr com um propósito. O texto é muito claro. Vocês precisam correr com um propósito. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, tem um prêmio, e esse prêmio eu quero conquistar, eu estou lutando para alcançar, eu estou correndo com um propósito de alcançar alguma coisa maior, eu não estou correndo de qualquer jeito, eu não estou correndo atrás de nada, eu tenho um propósito para correr. Assim como você tem uma razão para viver. Se a vida é uma corrida, você tem um propósito para viver, assim como os atletas têm um propósito para correr. Agora o problema é que muitos perdem o entusiasmo, a alegria, porque de certa forma perderam o sentido da corrida. É duro quando a gente já não sabe por que a gente está correndo, é duro quando a gente não sabe já por que a gente está vivendo. Eu costumo dizer que tem algumas pessoas que deixam isso muito claro. Porque se eu perguntar para você nessa noite, qual é o seu sonho pessoal? O que você deseja alcançar? Talvez você já tenha tudo na cabeça. Não, eu sei quais passos eu vou dar, o que eu vou alcançar, eu sei qual que é a razão da minha corrida. Mas, ao mesmo tempo, vai ter muita gente que não sabe quais são os seus sonhos, seus projetos e seus propósitos.
Essa igreja aqui tem bastante gente, talvez, que não sabe quais são seus sonhos, seus projetos e seus propósitos. Não os tem. Talvez você diga assim, não, talvez seja criar minha família, talvez seja viver. Essa semana, um rapaz, um homem, pai de família, ele falou para mim, ele falou assim, eu acho que meu propósito é apenas esperar terminar a vida. Duro, né? Essa sensação de que a gente só está aqui esperando o tempo passar, porque a gente não tem mais nem por que correr. A gente perdeu a capacidade de visualizar que há um prêmio, que há um lugar. Que a gente não entrou na corrida só porque nos colocaram lá. A gente tem uma razão para viver. A gente tem uma razão para morrer. A gente tem uma razão para estar com o Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer, eu já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando o apóstolo Paulo ele descreve isso, ele vai dizer assim, vocês querem saber qual que é a minha razão? Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Porque eu encontrei uma razão, meu propósito é viver para o Senhor, é fazer as coisas do Senhor, é cumprir a missão de Deus para a minha vida. Ou você acha que Deus te colocou nessa terra apenas para você trabalhar, dormir, acordar e comer? Isso parece vida de bebê, né? Não é assim, bebê? Bebê acorda, só não trabalha, mas dá trabalho. É quase que uma vida infantil. Acordar, comer, dormir. Talvez o seu filho adolescente ou pré-adolescente viva isso. Mas a vida é muito mais que isso. A vida é muito mais que isso. Servos de Deus encontraram em Cristo Jesus a razão de viver. Às vezes falta clareza, falta objetivo. Você foi muito criticado, não sabe nem por que você está correndo. Talvez você já esteja nessa área do desânimo, talvez você já esteja na corrida falando assim, nem sei para onde eu vou. O pessoal diz que é para lá, mas eu estou em dúvida porque parece que para lá é melhor. Mas eu quero dizer para você que há uma compreensão maior daquilo que Deus tem para você. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, você não está correndo para qualquer lugar. Você está correndo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Jesus é o Senhor da sua vida. Ele vai preencher todo o vazio da sua existência. Ele vai ocupar todas as áreas da sua vida. Ele vai te direcionar. O Espírito Santo vai te levar. Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós e Ele vai nos dando a cada dia essa motivação e essa razão de ser e existir. É Ele quem vai nos levar, é Ele quem vai nos direcionar. O Espírito Santo de Deus. Quando a gente não tem um propósito claro, a alegria de correr desaparece. Mas de repente a gente percebe que não é só isso. Foi Agostinho de Hipona que afirmou, a esperança tem duas lindas filhas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como elas estão. A coragem nos ensina a mudá-las. Porque de repente a gente olha para dentro e fala assim, vamos mudar isso. Eu não aceito mais esse desânimo. Eu não quero mais viver do jeito que eu estou, Pai. E em nome de Jesus me ajuda a prevalecer, me ajuda a permanecer, me ajuda a continuar em nome de Jesus. Vocês não sabem, segundo o apóstolo Paulo, ele vai dizer, vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio, corram de tal modo que alcancem o prêmio. Corram com fé. Pastor, eu não sei nem para onde eu corro. Irmão, começa a correr e faz da sua vida uma vida de oração, que Deus vai te levar. Só não fica parado. Só não fique esperando. Se levanta em nome de Jesus. Vá até a presença dele e fala, Senhor, o que eu faço? Levanta-te e anda. Para onde? Só começa a andar. Só começa a andar porque o Espírito Santo vai guiar a sua vida em nome de Jesus. Amém, igreja? É sobre isso. Se prepare para alcançar. Viva como um cidadão dos céus. Mas em segundo lugar, ele vai dizer, se você quer vencer o desânimo e dar o seu melhor, corra com foco.
Se o seu propósito está no Senhor, o seu foco é o Senhor. Ele vai dizer no texto que nós lemos: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. A ideia é que nós precisamos ter foco. Ter foco para correr. Porque assim, irmãos, preste atenção nisso. Não é fácil. Estabelecer uma corrida não é fácil. Não é mesmo. Assim, a gente tem dificuldades, a gente tem percalços. Você decide fazer uma dieta. O dia que você decide fazer uma dieta, no dia seguinte já vem um convite para você ir no rodízio de graça. Não vem? É o inimigo. Vem alguém vindo direto de Satanás e fala assim: hoje eu vou pagar um rodízio para você. É quase que isso. Quando você decide mudar alguma coisa na sua vida, parece que vem alguém e puxa o freio. Fala: não, não vai não. Você fala: não, agora eu vou me dedicar aos estudos porque agora eu preciso fazer o que eu não fiz no passado. E aí quando você começa, vem alguém e fala: não, esquece isso agora, vamos fazer outra coisa. Vamos gastar tempo, vamos bater papo. Vamos jogar o tempo fora. Você fala: não, mas eu quero me dedicar a alguma coisa. A corrida não é fácil, porque muitas vezes quando a gente se dedica e a gente estabelece um foco, vem muitas coisas para nos tirar do foco. 2004, você vai se lembrar, já que a gente está em época de Olimpíadas, 2004, maratona, 42 quilômetros, brasileiro, Vanderlei Cordeiro em primeiro lugar. Vocês lembram disso? Primeiro lugar, perto da linha de chegada. Faltava pouco tempo para ele chegar. De repente, do nada, do meio da plateia, sai um cara, agarra ele, abraça ele e tira ele da corrida. Ele fica perdido, ele não sabe o que fazer. Talvez nunca tenha passado por isso. Nesse momento, algumas pessoas entram, começam a soltar ele, e nisso vão passando os outros competidores. Ele retoma a corrida. E ele chega em terceiro lugar. Todos nós ficamos morrendo de raiva. Isso não se faz. Isso não deve ser feito, mas aquele homem, na sua simplicidade, ele volta para a corrida e termina a corrida. Ele não se vitimiza, ele não fica ali reclamando, ele não fica pedindo justiça. Ele volta para a pista e ele termina a corrida, porque ele tem um foco. Porque ele sabe onde ele quer chegar. Ele sabe que as barreiras se estabelecerão, mas ele sabe onde ele quer chegar. É sobre isso. O apóstolo Paulo está falando assim: não corra como quem corre para qualquer lugar, não esmurre como alguém que está só esmurrando o ar e não tem nada ao que ele está esmurrando. Saiba com quem você está lutando e saiba onde você precisa chegar. Não é só existir, é sobre se aprofundar. Pastor, eu tenho tantas lutas que eu não estou conseguindo focar em Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Foi Martinho Lutero que disse isso. Ele afirmava: eu tenho tantas coisas para fazer que eu passarei as primeiras 3 horas em oração. Enquanto a gente diz assim: eu tenho tanta coisa para fazer, não vai ter tempo nem de orar hoje. Martinho Lutero, ele tinha tanta convicção de quem era o Senhor que ele vai dizer: eu tenho tanta coisa para fazer que eu preciso passar as minhas 3 primeiras horas do dia em oração. Porque quando eu entrego a Deus, Ele resolve todas as coisas. O nosso foco é o Senhor. O nosso foco é o Senhor. Jesus nos ensinou sobre a importância de viver o foco. Jesus, no capítulo 4 de Mateus, ele é levado ao deserto pelo diabo, e o diabo ali o tenta no deserto. Abra sua Bíblia lá, em Mateus, capítulo de número 4. Leia comigo. Mateus capítulo 4, versos 3 a 10. Diz assim:
O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos anjos dele a seu respeito. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu também, está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus respondeu, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor o seu Deus, e só a Ele preste culto. Poderosas palavras. Porque às vezes a gente exalta o fato de que Jesus responde todas as tentações com a palavra de Deus, mas a verdade é que a palavra de Deus está tão inserida no coração de Jesus, a vontade de Deus é tão clara para Jesus, que nada lhe tira o foco. Você pode oferecer tudo, todos os reinos desse mundo, eu não quero, porque eu tenho um foco, eu tenho um lugar para chegar. Quando Jesus ele compartilha isso com Pedro, ele vai dizer assim, olha, é necessário que eu morra, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Pedro fala assim, não, eu não vou deixar. Quando ele diz eu não vou deixar, Jesus olha para Pedro e fala assim, arreda-te de mim, Satanás. Porque eu tenho um foco. E quem que tenta o tempo todo tirar Jesus do foco? O próprio diabo. Você acha que ele não move as coisas para nos tirar do foco? A gente está focando em tantas coisas. E Jesus nos ensina uma lição tão preciosa. Ele vai dizer assim, vocês querem saber? Vocês querem saber no que vocês focam? Buscar em primeiro lugar o reino e a sua e todas. Quem sabe que tem um pastor, sabe que nada vai faltar. Quem busca em primeiro lugar o reino de Deus e coloca o reino de Deus como foco da sua vida, sabe que o resto vai ser acrescentado. Em algum momento alguém decepcionou você, em algum momento alguém frustrou você, em algum momento a vida não respondeu do jeito que você imaginou, em algum momento você teve uma iniciativa, você abriu um empreendimento, em algum momento você iniciou alguma coisa e não deu certo. Não desanime. O apóstolo Paulo vai falar assim, olha, eu esperava alguma coisa das mãos de vocês e vocês não me ajudaram, mas o Senhor me ajudou e eu esperei dele e ele foi fiel à sua própria palavra. Deus não falha, nós falhamos, mas Deus não falha. E terceiro e último lugar, se você quer vencer o desânimo e dar o seu melhor, corra com perseverança. Corra com perseverança. Porque a verdade é que diante dos obstáculos e das circunstâncias adversas, algumas pessoas param de correr. Param, simplesmente param. Simplesmente desistem. Você estava correndo tão bem, você estava tão feliz, você tinha tanta alegria, você servia, você cantava enquanto você servia, você vivia intensamente para Deus. Mas de repente você parou a sua corrida. Você parou de correr. E o apóstolo Paulo fala assim, sabe quando termina a corrida? Quando você chega no final. Enquanto você não chega no final, não para. Treina. É interessante porque o texto vai dizer isso. Olha o texto. Ele vai dizer assim, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele escravo, porque eu não posso parar, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Eu estou lutando para chegar até o fim, mas aprovado por Deus. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, da mesma forma que eu ensino, da mesma forma que eu falo, eu esmurro o meu corpo e eu me sujeito à minha própria disciplina para que eu não venha a ser reprovado. Eu quero ser aprovado. Eu quero ser aprovado, eu quero perseverar até o fim. Foi João Calvino que afirmou que a perseverança é a raiz de todas as virtudes.
Ninguém vai longe se não persevera. Gente que abandona o barco. Conhece gente que começa as coisas e nunca termina? Conheço eu, né? Tem gente que fala assim, conheço eu. Não termina nada que começa. Já começou inglês, já começou espanhol, já tentou aprender guitarra, já tentou aprender violão, contrabaixo, bateria, até hoje não toca nada. Já fez de tudo. Já começou uma faculdade, parou, começou outra, parou, começou a outra, parou, está na 4ª faculdade, está pensando em parar porque está no 2º ano já. É gente que não termina, gente que não vai, gente que não completa aquilo que começa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Perseverar é uma virtude, é uma necessidade de quem vive para o Senhor. Você começou a sua caminhada com Deus, vai até o fim. Ele vai abençoar você no caminho. Ele vai te ajudar no caminho. Jesus mostrou a importância de perseverar quando ele disse para os seus discípulos, olha, no mundo vocês terão aflição, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, e se eu venci o mundo, vocês vão também. Independente das circunstâncias, não parem. Não parem. E eu quero encerrar com uma frase de Martinho Lutero, porque essa frase é muito importante para todos nós. Quando ele vai dizer o seguinte: se você não pode voar, corra. Se você não pode correr, ande. Se você não pode andar, rasteje. Mas faça o que você fizer, continue em frente. Às vezes a gente canta aquela canção que diz assim, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. E se Ele não deixar você andar, vai nadando. Vai nadando. Porque não interessa como você vai, interessa é que você chega do outro lado. No dia que Jesus entrou no barco e falou assim, passemos para outra margem. Os discípulos entraram, veio uma grande tempestade, Jesus dormiu. Os discípulos lá desesperados, o Senhor não está atento para o que está acontecendo aqui fora. Jesus ainda chama a atenção deles, acalma a tempestade. Porque se Jesus falou que a gente vai chegar no fim, a gente vai chegar no fim. Se Jesus falou que há um reino eterno, há um reino eterno. Se Jesus falou que há um prêmio, e esse prêmio é uma coroa, e essa coroa ela não se corrompe, ela não se desfaz, ela é uma coroa que não tem fim, ela é uma coroa que não se desfaz. Ela é uma coroa que ela está relacionada à eternidade. Se Deus tem isso para todos nós, é atrás disso que nós precisamos ir. Se você não pode voar, corra. Se você não pode correr, ande. Se você não pode andar, rasteje. Mas faça o que você fizer. Continue em frente. Deus vai te ajudar. Não desista. Estou vendo aqui essa noite o Ronaldo ali, né, Ronaldo? Ronaldo passou por poucas, quase que foi embora, né, Ronaldo? Por pouco. Está aí, para a honra e glória de Jesus, o nosso Senhor. Ronaldo esteve ali no vale da sombra da morte. Perdeu saúde, emagreceu. Mas está aí, firme. Louvado seja Deus pela sua vida, meu irmão. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus pela sua esposa. Rosana, que acompanhou todo esse processo. Louvado seja Deus. Porque quando a gente chega do vale da sombra da morte, dá vontade de desistir e parar de correr. Mas é nessa hora que a gente vê que o Senhor está conosco e a sua vara e o teu cajado nos consolam no vale da sombra da morte. O Senhor se faz presente. Que o Espírito Santo de Deus nos encoraje a continuar caminhando. Que Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que foi até o fim, aquele que perseverou, e quando tentaram tirar ele do caminho da cruz, ele disse, eu não, o meu caminho é a cruz. Eu preciso morrer, eu tenho um propósito, eu tenho um foco e eu vou até o fim. Jesus fez isso por nós. E porque Jesus fez isso, nós temos esse mesmo objetivo, caminhar até o fim para a honra e para a glória de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar. Feche seus olhos. Eu quero orar por você hoje que está desanimado. Eu quero orar por você hoje que fala assim, olha, eu sou esse que parou no meio da corrida.
eu perdi o foco, eu não sei qual que é o propósito, e muito menos, eu já desisti dessa corrida. E Deus está convidando você a caminhar até o fim. Deus está convidando você a não parar, não pare. Ouça a voz do Espírito Santo hoje, dizendo para você, vamos lá, eu vou te ajudar. Você não está sozinho, o Senhor que é o seu pastor não vai deixar faltar saúde, o Senhor que é o seu pastor não vai deixar faltar fôlego, o Senhor que é o seu pastor não vai deixar faltar tudo aquilo que lhe é necessário. Volte ao foco. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas eu não tenho forças, então se fortaleça com a palavra do Senhor. A palavra de Deus que é lâmpada para os pés e luz para os nossos caminhos. Ela ilumina, ela nos mostra a direção. Coloque a sua vida no altar, em nome de Jesus. Eu quero orar por você que hoje entrou desanimado nesse lugar. Você que está desanimado com a vida, desanimado com a fé. Você que tem pensado, será que Deus ouve mesmo minhas orações? Será que Deus está presente? Você que precisa hoje tomar decisões seríssimas. E Deus já falou com você, mas você está procrastinando, empurrando para frente as decisões que você sabe que você tem que tomar. Está na hora de tomar essas decisões hoje em nome de Jesus. Está na hora de levantar para fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Caiu. Aquele que está em pé, cuide para que não caia, mas aquele que cai, se levante o mais rápido possível. Se levante para continuar a caminhada com a ajuda do Senhor. E você que hoje está desanimado, que carece de uma oração, fala, Senhor, eu quero dar esse passo hoje. Fique em pé onde você está, eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Você que hoje está dizendo, Senhor, eu quero vencer esse desânimo, eu quero deixar isso para trás. Fique em pé onde você está, eu quero orar pela sua vida nesse momento. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Coloque o desânimo no altar do Senhor Jesus. Imagina aqui agora, Deus assentado no seu trono. Você pode chegar diante do trono de Deus e dizer assim, Senhor, eu quero deixar todas as razões que têm me desmotivado na Tua presença. Eu quero deixar os meus medos na Tua presença. Eu quero deixar os meus receios na Tua presença. Eu quero deixar a minha tristeza na Tua presença. Eu quero deixar essa baixa autoestima na Tua presença. Eu quero deixar minha falta de fé na Tua presença. Eu quero deixar tudo aquilo que me afasta do Senhor diante de Ti, porque eu quero caminhar agora com o coração em paz, e eu sei que o Senhor vai acolher. Eu quero deixar a doença na Tua presença. Eu quero deixar minhas dores na Tua presença. Eu quero deixar minha família na Tua presença. Porque eu não quero mais lamentar, mas eu quero continuar a correr. Eu quero continuar. Eu vou vencer esse desânimo, porque o Senhor é a minha vitória. Não é porque eu tenho capacidade, mas é porque o Senhor está em mim, e o Teu Espírito Santo vai me ajudar, o Teu Espírito Santo vai colocar palavras no meu coração. Senhor, fala com esses irmãos que aqui estão. Renova, ó Deus, levanta esses irmãos para seguirem firmes no Senhor. Levanta esses irmãos para adorarem ao Senhor com toda a força do coração. Tira todo o desânimo, tira todo o medo. E que esse medo dê lugar, ó Deus, à presença do Teu Espírito Santo inundando todo o ser. Para que a gente possa Te adorar em todo o tempo, com alegria, para que a gente possa Te adorar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode se assentar.